Então, boa tarde a todos, estão me ouvindo? Podemos começar? Daphne está aqui comigo, pareça Daphne, para nos dar boa tarde a todos os nossos alunos e professores que estejam aqui conosco. A Daphne é analista de projeto de pesquisa, trabalha na equipe PIBIC, ela vai estar aqui com a gente durante essa live. Na live eu vou fazer uma parte inicial, e durante a minha fala, vocês podem estar enviando perguntas, a Daphne vai poder estar organizando e fazendo as perguntas para a gente. E a segunda parte da live é a Daphne que vai estar conduzindo, tá ok? Então, vamos lá? Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre o início da vigência 2022-23 dos programas de iniciação científica e tecnológica da PUC. Especificamente, a gente está falando do PIBIC, do PIBIT, do PIC-EAD, PIBIC e PIBIT Júnior, tá? Então, esses são os programas que a PUC oferece, que todos estão tendo início da vigência em setembro deste ano e irão até agosto do ano que vem. Pode passar o próximo, Daphne, por favor? Isso. Então, o que é importante, né, a gente ressaltar dos programas de iniciação científica? Os programas de iniciação científica, eles têm um propósito, que é a formação de pesquisadores, né? Esse é o propósito desde que o PIBIC foi lançado há mais de 50 anos atrás pelo CNPq. E a ideia de formação de pesquisadores é para contribuir para o desenvolvimento do país, né? A gente sabe o quanto a pesquisa é importante nesse âmbito do desenvolvimento da tecnologia. Esse ano, né, nos 2 últimos anos com a pandemia, isso ficou extremamente evidente. E qual é o propósito da universidade? A hora que a universidade abraça um programa de iniciação científica e oferece para os estudantes, a ideia é criar um ambiente, um cenário similar à vida de um pesquisador, ao ciclo de vida do pesquisador, como ele faz na sua vida profissional, né, para desenvolver a pesquisa. Então, é isso que a gente pretende quando a gente desenvolve os programas de iniciação científica e inserir o estudante nesse cenário. Então, não é uma atividade extra classe, não é uma atividade de aprendizagem como é dentro dos cursos de graduação, apesar de que se aprende muito dentro, né, da iniciação científica, se desenvolve muitas habilidades, mas é para que o estudante mergulhe nesse universo da pesquisa. Então, o ciclo da jornada da pesquisa, do pesquisador, ele inicia com uma busca de editais para captação de recurso. E quando ele faz a busca desses editais, ele tem que preparar um projeto e submeter o projeto. Então, é isso que a gente vê aqui no primeiro círculo, né, dessa jornada da pesquisa. Então, a hora que se faz um edital para submissão, se tem regras, às vezes tem temas específicos, às vezes não, mas enfim, o edital, ele traz as regras daquele jogo, daquela vigência e daquele recurso que vai estar sendo captado. Então, nós também criamos, né, elaboramos o edital, lançamos o edital geralmente no mês de abril, e o professor daí faz o projeto e submete o projeto dentro da plataforma para que possa concorrer às bolsas de iniciação científica, que para, né, os programas PIBIC, PIBIT, PIBIC Júnior e PIC-EAD, a captação de recurso é da bolsa, porque o recurso para a pesquisa o professor já fez por outro edital, né? Daí, depois que o professor submete o projeto é avaliado por pares, né, por outros pesquisadores internos da universidade e externos, é feito um ranqueamento de notas e daí, então, é feito o resultado dos projetos aprovados, dos não recomendados, os que são aprovados com bolsa e os que são aprovados na modalidade voluntária. E é assim que ocorre também nos editais do CNPq, da Fundação Araucária, da CAPES, da FINEP, enfim, de todos os órgãos de fomento, né?
Depois que o projeto é aprovado e é publicado o resultado, então tem a implementação. Então, quando o projeto, então, vai ser implementado para que comece realmente a pesquisa. Nesse momento, então, é que o recurso é liberado. Então, essa foi a etapa que a gente passou há pouco, nesse sentido de que as bolsas começaram a estarem, né, em vigência e as pesquisas começam a serem executadas, né? Aí a gente tem todo o desenvolvimento da pesquisa, com a prestação de contas, né, em seguida, em 2 momentos, essa prestação de contas técnica, né, no nosso caso, que é para dizer como a pesquisa está se desenvolvendo, está tudo de acordo com o planejado, precisou ter alguma mudança no meio do caminho, né, por algum fator externo ou intrínseco à própria pesquisa, tá? Então, a gente tem a prestação de contas no relatório parcial e no relatório final. Todo pesquisador, quando encerra um ciclo, né, dessa forma, ele tem também um compromisso que é divulgar os resultados da sua pesquisa para seus pares. E como que se faz a divulgação dos resultados da pesquisa para os pares? Por meio de apresentação dos resultados num evento científico ou por meio da publicação de um artigo científico, né, em periódicos, tá? Então, esse é o ciclo que nós nos comprometemos com os estudantes e com os professores de fazer toda a parte administrativa operacional para que isso transcorra, né? Para que o estudante tenha essa vivência de realizar a pesquisa, de prestar contas com relatório parcial e chegar até o evento de iniciação científica e sair com a sua primeira publicação, né, nos anais do evento. Tá? Então, isso é bem importante que vocês tenham em mente para que fique descolado de que seja um trabalho dentro do seu curso, um trabalho que a gente vai estar conversando com a possibilidade de refazer ou não refazer, o professor decide, a coordenação decide. Não, a regra está escrita no edital, e é essa regra que todos nós temos que nos submeter, tá bom? Próximo, Daphne, por favor. Então, aqui nessa linha do tempo, né, o que a gente quis representar para vocês? O período, então, em que cada uma dessas etapas ocorreu, né, então, desde a parte da elaboração do edital, a avaliação, enfim, né, até chegar nesse período que foi a questão da implementação dos termos de concessão de bolsa ou da implementação dos voluntários para que a pesquisa iniciasse. Aqui a gente tem uma diferença entre as bolsas da Fundação Araucária, que ainda estão no tempo de realização do convênio. Então, isso eu já vou explicar mais adiante. Mas vejam que a gente já passou por 1, 2, 3, 4, né? 4 etapas. Então, a gente já está na 5ª para caminhar já para o que vem pela frente. Então, quando o estudante começa, ele vê essa parte final, mas tudo isso já aconteceu anteriormente, e é importante que o professor orientador coloque, né, para o estudante todo esse cenário, para ele entender esse ciclo e essa jornada da pesquisa. No próximo, por favor, Dá. Então, sobre os programas, né, o que eu gostaria de estar ressaltando para vocês? Então, o programa PIBIC, né, essa sigla quer dizer Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Esse é o programa mais antigo, né, no Brasil, e lançado pelo CNPq, tem mais de 50 anos, e é um programa que deu certo, né, e está todo esse tempo em andamento, e é o único que a gente tem conhecimento no cenário até internacional, né? Que tem esse formato de 12 meses de andamento, de fazer todo esse percurso que eu comentei, de captação da bolsa, prestação de contas e tudo mais. E a ideia é que aqui seja pesquisas que possam estar abrangendo todas as áreas de conhecimento.
O PIBIT, ele já é um programa mais recente, ele data de 2010, e ele tem um programa institucional de bolsas de iniciação tecnológica e inovação. Então, aqui, todas as áreas de conhecimento podem participar, mas o projeto tem que ter esse caráter de tecnologia e inovação. Senão, ele, por mais que possa ser um projeto importante, ele pode ser desclassificado, né, desqualificado, melhor, por se ele não tiver esse teor de tecnologia e inovação. Então, se for uma pesquisa básica, não cabe dentro do PIBIT. E o PIBIC, ele abarca todos os tipos de pesquisa. A gente tem aproximadamente, né, 900 estudantes fazendo a iniciação científica, 120 aproximadamente fazendo a iniciação tecnológica, tá? E o número de bolsas, né, em termos de atender a demanda, 71% desses estudantes têm bolsa, no PIBIT 76% dos estudantes têm bolsa, os demais estão na modalidade voluntária. Pode passar. Então, aqui, né, a vigência dos dois programas é de 12 meses, tá? Isso aqui também, né, é importante a gente saber que quando a gente marca o início da vigência, o término é na entrega do relatório final. O evento de iniciação científica, ele fica fora desses 12 meses, né, que é quando a pesquisa já foi encerrada e está sendo, então, divulgada para os seus pares, tá? A bolsa, o valor da bolsa, né, ela é de R$500 no PIBIC, com bolsa CNPq, não, desculpa, com bolsa Fundação Araucária e PUC, e CNPq está com bolsa de R$400. O período de vigência é 12 meses para todas as bolsas, mas o início da vigência, PUC, CNPq e voluntários, já está contando desde o 1º de setembro. As bolsas Fundação Araucária e Fundação Araucária Inclusão Social passa por, a gente já encaminhou, vocês assinaram, né, a documentação, a gente já encaminhou para a Fundação Araucária, daí tem o trâmite de celebração do convênio entre um órgão, né, estadual, que é a Fundação Araucária, e a APC, que é a mantenedora da PUC. Então, a partir dessa celebração desse convênio, da divulgação do convênio em diário oficial, é que começa a contar a vigência. Esse processo está praticamente finalizando, a gente deve ter nos próximos dias a definição disso, daí começa a contar a vigência e a gente encaminha para todos os estudantes e orientadores o termo de concessão de bolsa. Então, ainda vocês vão receber mais um documento para assinatura, tá? A gente tem a data já? Não. A gente tem a previsão de que isso deve acontecer nessa primeira quinzena de outubro, tá? Todos vocês vão receber o alerta por e-mail, né? E o documento. Então, acompanhem muito de perto o e-mail institucional de vocês, o e-mail que foi informado no momento da implementação do projeto ali em final de julho, que foi isso, né, que a gente fez julho, comecinho de agosto para a Fundação Araucária, tá ok? O próximo. Daí a gente tem os programas, né, PIBIC, PIBIT Júnior e o PIC-AD. O PIBIC e o PIBIT Júnior, eles têm a mesma característica do PIBIC e PIBIT, só que o Júnior quer dizer que são estudantes que participam, que são matriculados no ensino médio e participam de pesquisas aqui na universidade. A gente tem dois tipos de bolsa aqui, a bolsa PUC e a bolsa CNPq, e todos os estudantes recebem bolsa, que a gente não tem a modalidade voluntária. A mesma coisa, 12 meses de vigência, e a gente está iniciando essas bolsas, e vamos ter na semana que vem a primeira reunião de recepção desses estudantes para começarem as suas pesquisas aqui. Eles também participam do evento do CENIC, eles também têm aquela publicação nos anais do evento. A pesquisa só tem um grau de complexidade que seja possível de um aluno de ensino médio realizar.
E o programa PIC-EAD é o programa de iniciação científica para o ensino à distância. Então, a gente começou esse programa em 2020, ele rodou, né, 2 anos aí no modelo piloto, agora ele já está funcionando plenamente. A gente tem 15 bolsas para esses programas, e qual é a característica? A pesquisa tem que ser possível de ser realizada à distância e não em laboratórios dentro da universidade, né? Então, geralmente são mais pesquisas teóricas ou pesquisas em que possa ser aplicado questionário, enfim, a pesquisa de campo não demande a vinda do estudante para a universidade, porque ele está matriculado no curso EAD, mas ele segue as mesmas regras e tem os mesmos direitos de que todos os outros estudantes. Próximo, por favor. Aqui, para os estudantes do PIC-EAD, vale o valor da bolsa de R$500 da bolsa PUC, tá? E a vigência de 12 meses, eles já assinaram os termos de concessão de bolsa. Para o júnior, 12 meses, o período da vigência também está aqui, né? Valendo de 12 meses, de setembro a agosto do ano que vem, e o valor da bolsa é de R$150, tá? Bom, e esse é o nosso evento, né? Nós estamos, então, no 30º CEMIC, faz 30 anos que a universidade está trabalhando na formação do jovem pesquisador. A gente já tem mais de 10 mil egressos dentro desses programas de iniciação científica. A gente está no 12º CEMIT, que é o de pesquisa de tecnologia e inovação, do PIBIT, né? Então, vocês, como iniciantes dessa vigência atual, devem colocar no cronograma de vocês a participação no CEMIC. Como vocês vão participar esse ano no CEMIC? Como ouvintes, né? A turma que encerrou em agosto desse ano é que está fazendo a apresentação dos resultados no evento, né, para seus pares. Então, para os outros pesquisadores, eles são avaliados por pesquisadores internos e externos, concorrem à premiação. Então, o convite para vocês é que vocês já participem do CEMIC, ouvintes, para que vocês saibam o que vocês deverão se preparar, como vocês deverão se preparar para ano que vem, né? Porque ano que vem, em outubro, é a vez de vocês fazerem, então, a apresentação. O CEMIC, ele tem palestras, tem a parte, né, e temáticas em torno esse ano de direitos humanos. Direitos humanos é uma das áreas estratégicas definidas como de grande potencial e de grande potencial, né, de desenvolvimento de pesquisa. A PUC tem 6 áreas estratégicas: direitos humanos, saúde e biotecnologia, energia, cidades, TIC. Então, cada ano a gente tem trabalhado com uma temática. Então, esse ano a temática é de direitos humanos, tá? Então, nós temos uma coluna, né, dorsal das atividades em torno de direitos humanos, que é um tema transversal para todas as áreas de conhecimento. A gente tem também algumas palestras, algumas mesas redondas, que giram em torno de temas que são relevantes para a formação do pesquisador. Por exemplo, estatística vai ser uma das atividades, a gente vai ter redação científica. Então, essas atividades, importante que vocês possam acompanhar. A gente também vai ter uma palestra e explicação sobre a questão do Comitê de Ética em Pesquisa. Toda pesquisa que tem seres humanos tem que passar por um Comitê de Ética em Pesquisa. É importante que o pesquisador tenha conhecimento disso. Vamos ter informações e palestras sobre o CEUA, né, que é o Comitê de Ética de Uso de Animais. Então, quando a pesquisa envolve, né, a questão de animais. Então, todos esses temas viram em torno da formação sólida de um pesquisador. E vocês, como, né, aspirantes de pesquisadores, né, vocês estão iniciando, então vocês, no final do ano que vem, vocês já são jovens pesquisadores, agora vocês são aspirantes, né? Então, vocês devem participar dessas atividades. E
Simultaneamente a isso, vamos ter as alas de apresentação oral, em que os estudantes PIBIC e PIBIT melhor classificados, né, vão fazer a apresentação dos seus trabalhos para a plateia que estiver assistindo e para uma banca de avaliadores. Então, a gente tem a sessão de saúde, sessão de exatas, a sessão sociais aplicadas, enfim, de todas as áreas. E essas sessões são subdivididas, então, de saúde a gente tem a área de medicina, a área de odontologia, enfim, todas as áreas que têm projetos que foram aprovados. Então, eu convido vocês a assistirem tanto as sessões orais dos estudantes como as palestras. E também a gente tem, durante o evento, 4 horários, desculpa, da sessão de pôster, que é outra modalidade que em congresso científico a gente apresenta trabalho. Então, a gente apresenta trabalho na modalidade oral e na modalidade pôster. Então, a gente vai ter também sessão de pôster, que a gente está chamando esse ano de e-pôster, porque vai ser pôster eletrônico, não vai ser aquele pôster de papel que se colocava em painéis, né? Então, essas sessões também é interessante que vocês visitem, que vocês conversem, que façam network com pesquisadores, vejam, né, no site do evento, já está aqui, ó, ele já está no ar, os trabalhos que vão ser apresentados, vejam semelhança de trabalhos com as áreas que vocês estão hoje pesquisando, vão conversar, vão fazer network, porque esse é o mundo da pesquisa, né? Bom, o evento vai acontecer no Bloco Azul, especificamente no TUCA, para os estudantes do CEMIC e CEMIT, e no Bloco Verde nos auditórios, tá? Do Bloco Verde. A abertura é dia 25/10, é uma terça-feira, às 8h30 da manhã, então já coloque na agenda de vocês. E toda a programação vocês vão poder ver consultando aqui no site do evento. Paralelamente, então, ao CEMIC e CEMIT, a gente tem também a Feira de Ciências, que acontece no primeiro andar do Bloco Azul, tá? E a ideia é a gente inspirar estudantes de ensino médio, ensino fundamental, a participar da Feira de Ciências e, em seguida, ingressar, né, na Iniciação Científica Júnior, e daí vai fazendo a cadeia, né? Faz o PIBIC Júnior, faz PIBIC, e depois pode fazer o PIBIC Master, mestrado, doutorado, enfim, se formar como pesquisador, tá? Então, essa primeira parte da live, a ideia é dar esse panorama para vocês do cenário e de onde vocês estão agora mergulhando, né? Que imersão é essa e aonde vocês vão chegar. Dentro desse cenário existem regras, né? Então, a partir de agora, passo a palavra para a Daphne, que vai trazer alguns pontos importantes sobre as boas práticas, né, do orientador e do pesquisador, nessa condução do seu trabalho de pesquisa. Então, Daphne, a palavra é sua. Se tiver alguma pergunta para me fazer nesse momento, senão a gente deixa as perguntas para o final. Boa tarde a todos. Meu nome é Daphne, como a professora Cleide falou, eu faço parte da equipe aqui de Iniciação Científica e vou estar apresentando para vocês essa segunda parte da live. Fiquem à vontade para mandarem perguntas, eu até estou recebendo algumas, e daí no final ali a gente vai abrir um espaço, eu e a professora Cleide, a gente vai respondendo essas perguntas e o que vocês tiverem dúvida vão mandando também. Pode ser que o que a gente fale daí para frente já responda algumas perguntas, mas fiquem à vontade para conversar com a gente aí no chat que a gente vai estar respondendo. Bom, então eu queria começar falando com vocês sobre as boas práticas do orientador. Então, para uma boa realização da pesquisa, é importante a gente se atentar a esses pontos. Ler os editais, resoluções, documentos e informações contidos em nossa página. Então, lá na nossa página de iniciação científica, a gente tem vários documentos, informações. É muito importante que vocês fiquem atentos a todos os comunicados, informações, documentos que tem lá dentro, para sempre estarem inteirados de tudo enfim, tudo que está acontecendo. Cumprir os prazos estabelecidos. A gente também tem lá na nossa página um calendário das atividades previstas e isso é bem importante, se atentar sempre aos prazos,
como vocês já devem ter percebido, o nosso canal principal hoje de comunicação é por e-mail, então é muito importante também estar sempre atento aos e-mails, que é através dele que a gente vai mandando esses prazos e as próximas etapas. Explicar o projeto e o plano de atividades do estudante. Então, essa parte também é muito importante, sempre estar conversando com o estudante se ele tem alguma dúvida sobre o plano de atividade, para que realmente a pesquisa seja desenvolvida da melhor forma possível. É importante que o estudante também não tenha dúvidas, né? E, enfim, às vezes é a primeira participação do estudante, então é importante sempre estar acompanhando. Inserir o estudante no grupo de pesquisa. Então, no grupo de pesquisa do orientador, é importante estar inserindo o estudante também. Orientar o estudante em todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa. Sempre, como eu comentei, está orientando para que realmente ele não tenha dúvidas, principalmente se é o estudante que está participando pela primeira vez. O orientador também, né? Se estiver participando pela primeira vez, a nossa equipe sempre está disponível aí para qualquer dúvida. Realizar encontros de orientação semanais, então já está previsto, né, no programa que o orientador realize esses encontros semanais com o estudante para estar acompanhando e realizando o desenvolvimento aí da pesquisa. Disponibilizar os recursos necessários aos estudantes para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então, cada plano de estudante tem um cronograma, tem um escopo, então é importante sempre estar disponibilizando os recursos que o estudante precisa para esse desenvolvimento. Estabelecer os prazos para as entregas do estudante, né? Então, nessas reuniões semanais, sempre está definindo ali entregas para que realmente a pesquisa ela seja desenvolvida no decorrer aí do ano, né? Desses 12 meses aí que a gente tem previsto para a realização da pesquisa. Então, é importante que o orientador também defina esses prazos para se organizar ali com o estudante mesmo e que tenha esse cronograma ali certinho de entregas, né? Orientar e revisar a elaboração de todos os documentos confeccionados pelo estudante, como relatório parcial, relatório final, resumo e apresentação no CEMIC-CEMIT. Então, isso é bem importante também, que antes de realizar essa entrega, né, para a nossa equipe, que o orientador revise, enfim, acompanhe essa elaboração para que o documento esteja correto e para auxiliar o estudante também. Manter os dados atualizados e, como eu comentei, ficar atento ao e-mail porque é o nosso principal canal de comunicação. Então, se tiver alteração de algum dado cadastral que vocês fizeram no momento da implementação, é importante sempre estar atualizando junto à nossa equipe para que sempre estejam recebendo os e-mails e para que estejam com todos os dados atualizados. Mais para frente eu vou mostrar ali como é possível fazer essa atualização, tá? Comunicar a equipe de iniciação científica e tecnológica caso encontre dificuldade em qualquer etapa. Então, lembre-se que a nossa equipe sempre está à disposição para qualquer dúvida, enfim, a gente sempre está disponível aí para estar auxiliando vocês, tá? Boas práticas do estudante. Então, o que é importante que o estudante, né, faça e se atente para que a realização da pesquisa ocorra da melhor forma possível. Entender o projeto e o plano de atividades elaborado pelo orientador. Então, também, se o estudante está com alguma dúvida, é importante sempre estar conversando com o seu orientador. Participar dos encontros de orientação semanais, né? Também, como eu comentei, para que esteja realizando ali o projeto, né? Durante o decorrer aí das semanas e meses, né? Cumprir os prazos para as entregas estabelecidos pelo orientador. Então, né, se atentar a essas entregas também, e sempre atento também ao calendário, como eu comentei, que está na nossa página ali de iniciação científica. Elaborar o relatório parcial, o relatório final e a apresentação dos resultados, tá? Então, a elaboração desses relatórios e dessa apresentação, o estudante que tem que estar realizando, lógico, sempre orientado pelo seu orientador. Manter os dados atualizados, como eu comentei anteriormente, e principalmente o e-mail. Tá? Então, a gente sabe que, às vezes, é cadastrado ali o e-mail institucional do estudante, então fiquem atentos a esse e-mail, porque é ali que a gente vai estar se comunicando com vocês.
ler os editais, resoluções, documentos e informações contidas em nossa página. Vocês vão ver que lá tem bastante documento, então leiam, né, principalmente para aquele estudante que está fazendo a iniciação científica pela primeira vez. Vocês vão ver que ajuda muito, então leiam todos esses documentos. Qualquer dúvida também, em qualquer etapa, a nossa equipe está disponível aí para estar auxiliando todos vocês, tá? Então, normas e regras das modalidades, né? É importante que tanto o orientador quanto o estudante tenham ciências dessas regras, né, para que se certifiquem que o estudante, de fato, enquadra-se em todos os pré-requisitos, tá? Então, aqui a gente fez essa tabelinha aqui para auxiliar, né? Então, aqui a gente tem Bolsa CNPq, Bolsa Fundação Araucária e Bolsa Fundação Araucária Inclusão Social, vai entrar nesse requisito da fundação também, que eu vou estar explicando. Bolsa PUC, e temos as modalidades voluntária, ICV e ITV, né, que seria Iniciação Científica Voluntária e Iniciação Científica Tecnológica Voluntária, tá? Então, aqui essa tabela ela tem esse objetivo de mostrar o que pode, o que não pode e o que pode, mas tem que apresentar um documento, tá? Então, ter bolsas de financiamento de graduação, bolsa rotativa PUC, Paraná, FIES ou ProUni, para todas as modalidades pode, tá? Então, a gente percebe que isso é uma dúvida frequente, por isso que a gente acabou trazendo aqui para a live. Fazer estágio não remunerado. Então, para todas as modalidades, é possível fazer o estágio remunerado, tá? Participar em programas internos da PUC, PIBID, Monitoria, PIBEP, American Academy, entre outros, né, sem bolsa e sem remuneração, para todos os programas pode. Fazer estágio remunerado. Então, a gente pode fazer em todas as modalidades, porém, na modalidade de bolsa CNPq, Fundação Araucária e Fundação Araucária Inclusão Social, tem que apresentar um documento assinado que é a Declaração Conjunta de Estágio. Esse documento ele está sendo enviado junto ao termo de concessão. Então, os estudantes, né, que implementaram na Bolsa CNPq já assinaram esse documento, receberam ali junto com o termo de concessão, e os da Fundação Araucária e Fundação Araucária Inclusão Social estarão recebendo esse documento junto com o termo de concessão, assim que ele for enviado, como a professora Kleiber ali comentou anteriormente, né? Então, assim que a gente, enfim, enviar esses documentos, estiver ali tudo certo, né, e pronto para fazer esses envios, vocês vão estar recebendo junto a esse termo de implementação. Ter vínculo empregatício ou ser sócio de empresa, MEI, não pode para a Bolsa CNPq, nem para a Fundação Araucária e Fundação Araucária Inclusão Social. Já para a Bolsa PUC e na modalidade voluntária, é permitido, tá? Participar em outros programas externos de outras instituições remunerados ou com bolsa, para a Bolsa CNPq não pode, para a Bolsa Fundação Araucária e Araucária Inclusão Social também não pode, já para a Bolsa PUC e na modalidade voluntária, pode. Participar em outros programas internos da PUC, PIBID, Monitoria, PIBEP, American Academy, entre outros, com bolsa, né, de forma ali remunerada, para a CNPq, Fundação Araucária Inclusão Social e Bolsa PUC não pode. Ou seja, quem realiza algum desses programas de forma remunerada, né, com bolsa, só pode na modalidade voluntária. Aqui tem um adendo com relação à Bolsa Fundação Araucária Inclusão Social. O estudante, né, nesse caso, além de preencher esses pré-requisitos citados acima, ele deve se enquadrar no critério de inclusão social descrita no edital, tá? Então, isso é bem importante. Lá no edital fala, né, com relação à inclusão social, que tem que ser aluno oriundo de escola pública, tendo cursado no mínimo 2 das últimas quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio em escola pública, municipal, estadual ou federal, sendo possível a exceção de um ano letivo, que seria o 3º ano do ensino médio, cursado em escola particular, além de não possuir nenhum curso superior concluído, tá? Então é importante que vocês se atentem também a esse requisito, tanto para aqueles que já têm a bolsa implementada, então é algo que, né, tem que estar obedecendo esses pré-requisitos, assim para vocês saberem também, se vocês forem convocados para alguma modalidade de bolsa, é importante se atentar que são esses os pré-requisitos aí para poder estar ingressando, certo? Bom, falando um pouquinho dos aplicativos, né, principalmente para quem já realizou iniciação científica em anos anteriores, tanto orientador como estudante, acho que vocês perceberam que esse ano a gente está usando uma ferramenta, né, o Power Apps,
para estar fazendo todos os nossos processos. Então, a gente tem essa ferramenta nova, e aqui a gente acabou fazendo um aplicativo de menu para estar auxiliando, né? Então, esse aplicativo de menu, ele mostra todas essas etapas que a gente citou ali, que a professora Cleide citou anteriormente, e através desse aplicativo, vocês conseguem clicar, né, verificar qual etapa está em andamento, qual está finalizada, quais são as etapas futuras, e por conta dos links desses aplicativos ou de formulários que a gente utiliza, a gente centralizou nesse aplicativo o menu, e que todo mundo, né, tem acesso a esse aplicativo. É interessante para vocês ficarem atentos a isso também. Então, hoje, desculpem, acabei clicando aqui. Então, hoje, da vigência 2021 e 2022, o único aplicativo que a gente está com ele aberto seria ali para a justificativa de ausência no CEMIC, tá? Então, entrando nesse aplicativo e clicando, ele já direciona direto para esse aplicativo, para essa finalidade. Da vigência 22 e 23, então, a gente já passou pela etapa de submissão, já passamos pela da avaliação, da pré-implementação, da implementação, né, que recentemente ele finalizou no aplicativo e que ainda a gente está com os termos, algumas coisas ali finalizando, tá? Mas o aplicativo em si já finalizou. O próximo passo ali que a gente vai ter vai ser o relatório parcial e o relatório final, né, que seriam etapas futuras. A gente teve, no momento de implementação, um painel de vagas, né, que agora também ele já foi finalizado, mas a gente está criando um painel de estudantes interessados. Então, aquele orientador que, por algum motivo, o seu estudante, enfim, trancou matrícula ou não vai poder dar continuidade à pesquisa, a nossa ideia é que esse painel ele auxilie nesse sentido. Às vezes o orientador está procurando um estudante, não está localizando, então os estudantes que têm interesse em realizar, eles vão poder fazer um pré-cadastro aqui com a gente e vai ficar disponível nesse painel para os orientadores, né, que quiserem procurar um novo estudante para estar realizando a pesquisa. Tá? O painel de planos ativos, ele já está disponível, também está disponível lá no nosso site, tá? Então, com os planos que foram implementados nessa vigência. Também o que a gente tem em andamento é o formas de substituição, alteração e cancelamento, que eu já vou mostrar aqui na próxima tela um pouquinho melhor para vocês. Então, a finalidade, né, desse formulário, sempre que precisar solicitar alguma substituição, alguma alteração e cancelamento, vocês podem fazer via formulário. Direto lá pelo formulário, a gente vai estar recebendo e vai estar dando o encaminhamento ali correto para esse tipo de solicitação. Lembrando que é uma solicitação que ela tem que ser atípica, né? Então, é realmente porque o estudante trancou a matrícula, alguma situação que enfim, que ocorra e que impeça que a pesquisa siga da forma que está, daí é possível fazer essa solicitação. Mas o bacana realmente é que, né, a nossa ideia sempre é que o estudante que ingressou, que ele consiga realizar a pesquisa até o final, né? Mas a gente sabe que às vezes acontece alguma situação atípica e, por conta disso, a gente fez essa ferramenta para essa coleta, tá? Então, falando um pouquinho mais do processo de substituição, alteração e cancelamento, esse é o formulário. Hoje, o que a gente tem, né, de ferramenta é o formulário. Então, esse formulário ele está disponível. As solicitações devem ser realizadas exclusivamente pelo orientador com as suas credenciais, tá? Então, quem pode enviar a solicitação por meio desse formulário é exclusivamente o orientador, tá? Dentro desse formulário, o que é possível, né, estar solicitando? Alteração de modalidade de bolsa para voluntário, para voluntária, né, ICV ou ITV. Digamos que o estudante começou a trabalhar, ou enfim, ele, por algum motivo, ele não pode dar continuidade nessa modalidade. Como eu expliquei, ele atrás dos pré-requisitos, digamos que o orientador verificou que não está preenchendo um pré-requisito por conta disso, né, começou a trabalhar, ou algum outro impeditivo, pode fazer essa solicitação de alteração de modalidade via formulário. Alteração do plano de atividades do estudante. Então, também aqui é uma situação bem atípica e que é analisada pelo comitê gestor, né, mas vocês podem fazer essa solicitação através desse formulário. Atualização de dados cadastrais, como eu comentei, mantenham seus dados atualizados. Teve alguma alteração, vocês podem fazer, ao invés de fazer lá pelo e-mail do PIBIC, é possível fazer diretamente aqui pelo formulário. Cancelamento do plano, né? Por algum caso aí atípico, vai precisar cancelar o plano, é possível fazer essa solicitação via formulário também.
convocação para a implementação de bolsa. Digamos que o seu plano hoje ele é na modalidade voluntária e você está sendo convocado para uma bolsa PUC, uma bolsa CNPq, bolsa Fundação Araucária. É nesse formulário que você vai estar adicionando as informações do estudante que faltam, né? Normalmente dados bancários, algo nesse sentido. Então, é dentro desse formulário que vai ser finalizada essa convocação. Substituição de estudante, né? Então, é possível enviar essa solicitação por meio desse formulário. E a substituição de orientador, né? Então, lá no nosso edital tem as regras certinhas com relação à substituição de orientador. Então, teve alguma situação atípica, pode entrar no formulário para fazer essa solicitação direto aqui pelo formulário mesmo, tá? Aqui a gente colocou algumas perguntas de FAQ, né, ali que a gente tem no nosso site, até uma lista maior, mas caso vocês, a gente percebe que essas duas perguntas acabam aparecendo bastante, a gente trouxe aqui, e depois disso a gente vai estar abrindo aqui, vamos ler aqui algumas perguntas que o pessoal fez aqui na live para estar respondendo. Então, uma pergunta bem frequente, existe algum benefício para o estudante que faz mais de um PIBIC? Então, todo estudante que completar 2 vigências de PIBIC ou PIBIT tem o benefício de 50% de bolsa para realizar mestrado na PUC. Deverá realizar o processo de seleção e, né, se aprovado, deverá solicitar o desconto no momento da matrícula. O que é completar 2 vigências, né? É realmente passar por todo o processo. Então, você iniciar, enfim, desde ali da implementação até a conclusão da pesquisa, tá? Quanto tempo tenho para utilizar esse benefício de 50% de desconto no mestrado? O ex-PIBIC tem até 2 anos após a formatura para usufruir desse desconto. Tá? Então, aqui a gente percebe que é uma dúvida bem frequente, por isso que a gente trouxe aqui. Então, agora eu acho que a gente vai estar abrindo aqui para perguntas, tá? Fiquem à vontade, eu já vou ler algumas que a gente tem aqui no chat. Quem quiser mandar mais também, a gente tem um tempo aí de live, podemos ir responder. Deixa eu verificar aqui, deixa eu ir lá de cima para baixo. Daphne, eu já fui respondendo. Daphne, eu já fui respondendo várias perguntas aqui, tá? Ah, legal, tô vendo aqui agora. Uhum. Talvez se você começar de baixo para cima, não sei. É que talvez algumas ainda já tenha a minha resposta junto, agora talvez a gente possa fazer uma confusão por aqui. Vamos ver. Ó, estão falando, Daphne, que o QR Code não está funcionando. Tá? Daí, o que eu respondi é que a gente vai colocar essa apresentação no site da iniciação científica. Daí a gente vê a questão do QR Code e talvez podia pôr o site público para todo mundo, eu só pus para a pessoa que perguntou. Você pode pôr? Ah, eu vou colocar aqui em comunicado, que daí fica aberto para todos. Isso. E eu não sei, professora Cleibs, não sei se seria interessante a gente ler algumas perguntas que talvez sejam gerais para comentar aqui, mesmo que você tenha respondido. Posso fazer isso, então, que daí eu já fui respondendo, pode ser? Daí acho que talvez fica mais fácil para eu ir selecionando, tá? Tem uma aqui que fala como baixa esse aplicativo. Isso do aplicativo você podia responder, Daphne, que acho que não tem que baixar, tem um link, né, na nossa página. Será que você não compartilha a página e mostra onde está? Pode ser sim, mas é exatamente isso. Com relação aos aplicativos, não precisa baixar, tá? Vocês podem acessar online. Quem quiser pode baixar o aplicativo, também não tem problema, mas vocês conseguem acessar ele online. Entrando pelo link que a gente passa, ele já abre ali para vocês. Eu vou passar aqui o caminho também desse aplicativo menu que eu apresentei aqui. Vou postar aqui no chat aqui para todos. Talvez agora você pudesse tirar a apresentação e aparecemos nós duas, senão minha voz fica meio fantasma. Opa, vamos fazer isso sim. Tem algumas perguntas sobre o CEMIC, então eu estou respondendo para as pessoas sobre o CEMIC a gente vai fazer uma live na próxima quarta-feira,
tá? Hoje deve sair a divulgação dessa live, especificamente daí sobre o CEMIC, para os estudantes que vão fazer a apresentação dos trabalhos no evento, tá? Então, aguardem essa live para essas dúvidas, principalmente quanto à premiação no evento. Uma coisa que eu não falei, e que talvez fosse importante já falar para esses estudantes, tá fechada, é que a gente tem no CEMIC uma sessão internacional, né? Então, os estudantes podem se preparar para fazer a apresentação do seu trabalho em inglês e a arguição em inglês. Esse é um diferencial bastante relevante na formação de um pesquisador, né? Ele ter o domínio do inglês e poder escrever em inglês para poder fazer com que a sua pesquisa tenha uma abrangência maior, tá? Teve perguntas aqui sobre a questão do pagamento das bolsas, então a bolsa é paga sempre com 1 mês, né, de trabalho realizado. Então, quem começou a pesquisa ali com as bolsas PUC e CNPq em começo de setembro, a bolsa vai ser paga até o quinto dia útil do mês seguinte, que é em outubro. As bolsas Fundação Araucária, que a gente ainda não tem previsão, e vamos avisar a todos assim que a gente tiver essa informação, tá? Tem pergunta também sobre quando será feito a divulgação dos estudantes do PIBIC Júnior. A gente vai ter a reunião de recepção do PIBIC Júnior na próxima quinta-feira, às 2h. Também enviaremos convite a todos. Tem um estudante anônimo que falou que não recebeu o termo de concessão de bolsa e ele é bolsa PUC, ele não assinou. Então, bolsa PUC, bolsa CNPq e CV, todos já devem ter recebido o termo e devem ter assinado. A gente tem ainda alguns pendentes, né, Daphne? Ontem a gente tinha uns 50 ainda pendentes, não era? Então, esses que não assinaram devem entrar em contato no pibicpr@pucpr.br para verificar qual é o e-mail que está cadastrado ali com a gente, e se o e-mail está correto, pode ter ido para sua caixa de spam. De todo modo, a gente tem que reenviar e a gente tem que zerar esses que estão ainda sem assinatura, tá? Então, faça isso com urgência, mandando e-mail para o PIBIC-PR, nome do aluno, nome do orientador e o título do projeto. Bolsa Fundação Araucária e Bolsa CNPq não pode ter atividade MEI, tá? E não pode ter vínculo empregatício, tá? Isso estava naquele quadrinho que a Daphne apresentou para vocês. Se tiver, tem que pedir para sair, né, do projeto, e o professor orientador tem 2 opções: ou migra o projeto para voluntário, e o estudante, o projeto ficam aguardando uma possibilidade de vaga em bolsa PUC, que daí permite, ou o aluno sai do projeto e o professor põe outro aluno que não tem esse impedimento, tá? Aquele procedimento que a Daphne explicou sobre a questão de substituição e cancelamento é realmente para ser utilizado, né, nas excepcionalidades. A gente não deve encarar a possibilidade de substituição como algo que se faça de forma rotineira, né? Ele é uma exceção em casos, né, de imprevistos, em dificuldades não possíveis de ter sido né, planejadas ali, contornadas. Tá? A gente, enquanto instituição, a gente sofre uma certa penalidade pelo número de substituições que a gente tem, porque o ideal é que o aluno comece e encerre o seu percurso dentro dos 12 meses para realmente ter uma formação sólida e o dinheiro, né, da bolsa do governo estadual, federal e da própria universidade tenha
cumprido, né, a sua função desse percurso e dessa jornada do estudante, tá? Então, a gente pede que os professores realmente façam um processo muito acurado e muito cuidadoso da seleção do estudante, né? Vendo se ele tem um perfil para pesquisa, vendo se ele realmente tem condições de estar fazendo toda essa disponibilidade de tempo, que são 20 horas semanais, durante 12 meses para pesquisa, para evitar as substituições. Eu acho que que eu respondi todas, Daphne. Certo. Eu acredito que sim, também. O Roque está perguntando que se surgir alguma bolsa, se são avisados. Roque, a gente mantém toda a classificação dos projetos ao longo do ano. Então, toda bolsa que de repente, né, fica vaga, a gente tem obrigação de ocupá-la, né? Senão, uma bolsa vaga, a gente tem que fazer devolução de verba para a Fundação Araucária, para o CNPq e para a própria PUC. Então, a ideia é que a gente vá chamando os voluntários na sua ordem de classificação. Então, ao longo do ano, sim, podem ser chamados os estudantes que estão desenvolvendo na modalidade voluntária. PIBIC Master, PIBIC Mobilidade, foi uma pergunta, quando serão publicados os editais? A previsão de edital do PIBIC Master é de dezembro a fevereiro. Esse período a gente sempre prefere quanto antes, então, se a gente já tiver definição de orçamento, a gente faz em dezembro. Se a gente tiver alguma questão ainda a ser resolvida em relação ao orçamento que impacta em quantas bolsas a gente pode oferecer naquele edital, então a gente faz a divulgação ali em janeiro ou fevereiro, tá? Não, CEMIC, a gente vai fazer a live, então, na quarta-feira, mas não vai enviar banner, tá, para o CEMIC, o aluno vai levar o seu pendrive com um banner eletrônico, tá bom? Então, quem tem essa situação do MEI na fundação e tem bolsa da Fundação Araucária, converse com o seu orientador, tá? E pode ser transferido, então daí entra nesse link que a Daphne falou e pede para mudar de modalidade de Fundação Araucária para voluntário. Não pode acumular bolsa, ó, tem uma pergunta aqui, alguém pode ser bolsista pela Fundação e PUC ao mesmo tempo? Não, não pode acumular bolsa, isso é muito sério e importante, tá? Então, não pode acumular bolsa, fundação com PUC, fundação com CNPq, dentro da PUC, PIBIC, PIBID, tá? Não pode acumular bolsa, sempre um programa com bolsa e outro voluntário, tá? Essa pergunta, PIC EAD pode ter outra bolsa de outra instituição? Precisaria entender que outra bolsa de outra instituição é essa. Daí manda um e-mail para o pibicpr@pucpr.br para a gente poder analisar a situação, tá? Data de relatório parcial, fevereiro de 2023. Qual a diferença do PIBIC Master para o PIBIC? Então, o PIBIC é um programa para iniciantes. O PIBIC Master é um programa, vamos dizer assim, para os seniors, né? Então, é para um estudante que já fez pelo menos um ano de iniciação científica, PIBIC ou PIBIT, tá? Que teve um bom desempenho, um estudante que tem um rendimento acadêmico alto, né? O seu IRA é
um valor alto e que ele tem possibilidade de cursar a graduação e o mestrado simultaneamente, tá? E aí a pesquisa do PIBIC Master é a sua dissertação de mestrado. O aluno, para concorrer, ele tem que estar na metade do curso para frente, já tem que ter cursado 50% da graduação, ele tem que ser indicado por um orientador vinculado aos programas de estrito sensu, né, para que ele concorra a essa vaga de PIBIC Master. Ele defende a si próprio, né, dizendo quais são os seus diferenciais para uma banca, e o projeto também ele tem que defender. E ao término, daí ele faz a graduação e os créditos do mestrado simultaneamente. Ao término da graduação, dali 6 meses, ele tem que defender o mestrado, tá? A bolsa aqui é de R$600 e isenção de 100% do mestrado. Daphne, está pedindo para passar o link para transferir a modalidade do PIBIC, você pode pôr aqui, daquele aplicativo de substituição? Tá certo, eu passo aqui em resposta a essa pessoa. Uhum. Tá. Os valores de bolsa, R$400 bolsa CNPq, R$500 bolsa Fundação e bolsa PUC. Eduardo, você para terminar, fazer mais um PIBIC, você precisa estar matriculado até a entrega do relatório final, tá? Você não precisa estar mais matriculado para o CEMIC, você pode ter se formado em julho e o CEMIC ser em outubro, mas você precisa estar matriculado até julho para entregar o relatório final, tá bom? Acho que são essas as perguntas. Acho que cumprimos, né, o nosso objetivo, também o nosso horário, não queremos avançar na agenda de ninguém. Se restou alguma dúvida ainda, por favor, entre em contato conosco, a gente tem o maior prazer de estar respondendo a todos e para que ninguém fique com dúvida ao longo da sua vigência. Né? Esperamos encontrar todos vocês no CEMIC no dia 25 de outubro, 25, 26 e 27 de outubro.